Amém, amém. Pode sentar, querido. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que nos visita, é muito bom ter você aqui conosco. Saiba que esta é sua casa também. Fique à vontade, volte, seja membro da nossa família. Você é muito bem-vindo aqui, amém? Queridos, essa noite nós vamos estar iniciando uma nova série de mensagens. Neste mês de março nós estaremos falando sobre esse tema, relacionamentos que transformam. Nós focaremos a nossa abordagem, a nossa reflexão, o nosso entendimento nesse tema que é tão importante dentro da cosmovisão cristã, né? Dentro daquilo que nós precisamos pensar na vida vivida a partir da experiência, da existência de Deus, e de que esse Deus, Ele tem um propósito para as nossas vidas. Ele preparou tudo que nós precisamos viver. Deus tem os seus planos eternos e terrenos, né, para nós, porque enquanto estivermos aqui também existe um propósito para cada um de nós. E como mensagem inicial dentro dessa temática, né, e eu queria me permitir hoje, geralmente, igual o pastor Tomás fala, né, queremos ser práticos na mensagem, e hoje eu não quero ser prático, irmãos, eu não quero ser prático, eu quero que hoje a gente pense, eu quero que hoje a gente reflita, né, porque creio que os conceitos e as nossas crenças fundamentais, elas determinam as nossas ações, nossas atitudes, nossas emoções e as nossas vivências. Então, por isso que hoje quero pensar com os irmãos. Eu sempre apanho desse negócio aqui, meu irmão, né? Como é que eu tenho aqui? Tá ligado? Tá aqui. Aí. Então o tema de hoje, você pode falar comigo? Vamos juntos? O DNA relacional do ser humano. Então eu creio nisso. Eu creio que as nossas ações, atitudes, nossos pensamentos, né, aquilo que fazemos é fruto dos nossos conceitos e crenças fundamentais, aquilo que nós vamos aprendendo. Então, às vezes ser prático é bom, né? Quando as pessoas falam, não, para de conversa, né? Diga logo o que é. Ser prático é bom, aquele senso de objetividade, mas não é só assim. Eu creio que aquilo que nós vamos fazer depende dos nossos conceitos, e precisamos alinhar ou realinhar os nossos conceitos, revisitar e algumas vezes até ressignificar. E eu quero pensar com os irmãos sobre o DNA das nossas vidas. Qual é o nosso DNA? E esse DNA é relacional, e eu quero mostrar para os irmãos nessa noite. O texto que iremos trabalhar é o texto de Gênesis. Vamos passar. Tá aí, pequeno. Aí. O texto de Gênesis capítulo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia, está bem pequeno aí, mas abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. É o texto hoje principal que quero trabalhar com os irmãos, para nós falarmos sobre o nosso DNA relacional e revisitar este tema e talvez tentar ao final ressignificar esse tema no nosso pensamento. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 vai dizer o seguinte, queridos. Deus fala o seguinte, né? Deus na sua conversa na eternidade, né? Ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles têm a seguinte conversa e dizem: façamos o homem à nossa imagem. Repete comigo, nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Repete, nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente o chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Fiz questão de destacar nesse slide para você os termos importantes, que é a imagem de Jesus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Nós fomos criados. Queridos, o que acontece aí em Gênesis capítulo 1, pode passar aí para mim esse slide. O que acontece aí em Gênesis capítulo 1 é que Deus, Ele cria a humanidade, o ser humano, e nessa noite eu queria dizer para você que nós fomos criados, né, como expressão, né, ou talvez até uma extensão do que Deus é.
fomos nós, o ser humano, a humanidade. Deus, Ele não só pegou um barro ali e disse: viva-te. Todas as demais coisas, o Senhor falou, haja luz e houve luz, né? Haja os luminares e houve os luminares. Toda a criação do Senhor, o Senhor determinou pela sua palavra e veio à existência. O ser humano, diferentemente, o Senhor o forma do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Que veio da onde, irmãos? O próprio Deus soprou do que havia nele, da sua essência, no ser humano, e o tornou alma vivente. Então, dentro de nós há o fôlego de vida, e também nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso, irmãos, que a fé em Deus, sabe, a fé em Jesus, a fé no Espírito Santo, a fé na palavra de Deus, é muito mais só que acreditar em algo. Eu creio, eu acredito, é muito mais que isso. A fé em Deus, a fé é entender de onde viemos, qual é a nossa essência, por que vivemos e para que vivemos, qual o propósito da nossa existência. E muito interessante, porque quando nós paramos para pensar sobre isso, né, que Deus nos fez à sua imagem e conforme a sua semelhança. Há muitas especulações sobre isso. O que seria a imagem de Deus e conforme a semelhança de Deus, né? O que seria isso? O que vem à nossa mente? O que muitos dizem? Em que, queridos, que nós somos parecidos com Deus, afinal? Geralmente quando a gente começa essas especulações, alguns falam, não, é porque assim como Deus tem inteligência, o homem também tem inteligência. Ou então outros dizem, porque Deus tem o livre-arbítrio e deu o livre-arbítrio ao homem, e essa liberdade faz com que o homem seja diferente, seja o ser humano. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. E começa, queridos, há muitas especulações. Fala sobre a capacidade humana, nossa capacidade de pensar, de discernir, e por aí vai. Mas a grande pergunta é essa: o que é a imagem e semelhança de Deus? E aí eu queria, nessa noite, como primeira mensagem dessa série de mensagens sobre relacionamentos que transformam, falando sobre o nosso DNA relacional, o DNA relacional do ser humano, eu queria entender um pouco a partir dos atributos de Deus. E aí eu passo para você, talvez esteja muito pequeno, mas depois eu posso passar nos grupos. Queridos, Deus possui 2 tipos de atributos. Atributos aqui quer dizer qualidades, né? Quer dizer características, aquilo que é de Deus. Ele possui 2 tipos. Aqueles atributos que nós chamamos de atributos transferíveis e atributos não transferíveis, atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. O que é isso? Existem características e atributos de Deus que só Ele tem, por isso Ele é Deus e Ele é o único Deus. Quando nós pensamos, por exemplo, em características como só Deus é eterno, eternidade, né? A onisciência, a onipresença, a onipotência, a imutabilidade, são atributos que só Deus possui. Só Deus possui. E Ele não comunicou isso ao homem. Eu fico imaginando quando Ele sopra, né, o ruar, a vida, o fôlego de vida, ali naquele barro feito, e ali aquele barro veio a ser um ser vivente, alma vivente. Naquele sopro, esses atributos não foram, irmãos, graças a Deus, né, porque senão nós estaríamos guerreando com Deus, né, como o tal do Lúcifer fez, né, os seres celestiais têm uns atributos lá diferentes, nós não vamos entrar nisso aqui que não é o tema, tá? Mas, queridos, existem outros atributos, características que sim, neste sopro de Deus, quando Ele nos fez, nós recebemos, e nós fomos criados com esses atributos, atributos que Ele compartilhou conosco. Seja quais exemplos aqui? Por exemplo, o amor,
Deus é amor e Ele comunica. Nós temos essa capacidade sim de amar, a capacidade de ter discernimento, de pensar, né? A capacidade moral, queridos, de ter uma moralidade. Sim, isso vem de Deus, né? Santidade, o desejo de fazer o que é correto, né? A misericórdia, são atributos que estão presentes em Deus e que Ele fez o quê? Comunicou, no ato da criação, Ele comunicou. Nós já nascemos com esses atributos, com essas características que o Senhor compartilhou com o ser humano, comigo e com você. Só, queridos, que quando eu paro para analisar esses atributos que foram comunicados conosco, com cada um de nós, eu percebo um ponto em comum, e pode passar o slide. Olha só que interessante isso, né? O amor, né? O discernimento, a santidade, esse querer fazer algo certo, o senso de moralidade, tudo isso, queridos, né? Tudo isso tem um ponto em comum. Sabe o que é? Eles só existem ou têm razão de ser, né? Por causa de outro ser humano. Só existe, só tem sentido na existência desses atributos. Eles só conseguem ser operacionalizados, efetivados. Só há uma razão de ser para eles quando eu penso em uma outra pessoa, no próximo, em outro ser humano. Eles só se operam nos relacionamentos. Vamos falar isso juntos? O finalzinho lá que está em negrito. Se operam nos relacionamentos. E essa talvez, eu quero trazer esse pensamento hoje para nós, ao pensarmos em relacionamentos, para que você não saia só daqui pensando, que bom, o tema foi bom da mensagem, realmente, relacionamentos são importantes. Não, queridos, relacionamentos não são só importantes. Eu quero que você entenda nessa noite que ser relacionais, ou ter uma vida relacional, é a essência daquilo que nós recebemos de Deus, queridos. Queridos, nós só amamos. Não adianta você dizer assim, eu tenho meu coração cheio de amor. Opa, para com quem? Quem é que você ama? Esse amor, ele é distribuído para quem? Moralidade. Não, eu sou uma pessoa correta. Sim, mas você é correta diante de quem e de quem? Existem esses significados e esses entendimentos que nós precisamos ter. Os atributos comunicáveis de Deus, eles só se operam nos relacionamentos. Eu quero fazer as coisas certas. Para quê? Não, para que todo mundo possa me ver como certinho. Não existe isso. O fazer o certo, o ser moral, o ser puro, o ser honesto, as coisas que nós vamos tentando perceber, elas envolvem uma outra pessoa. E isso vem nos mostrar, queridos, a essência daquilo que nós somos. Pode passar aí o slide. Entenda isso. Essa é a lógica que a Bíblia nos traz. Deus, Ele é uma unidade plural. Deus é formado de um relacionamento entre três pessoas juntas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, sendo essa unidade plural, né, nós fomos criados à imagem e semelhança também, como sendo uma unidade plural. Nós só nos completamos no outro. Por isso que nós dizemos que somos um. A humanidade é só uma pessoa. É claro que a igreja de Jesus, ela foi estabelecida, e Deus, Ele criou um parâmetro, um critério, que é claro, não tem como salvar todo mundo. Por quê? Por causa do princípio de justiça, porque todos precisam tomar uma decisão e fazer uma escolha. A igreja de Jesus, ela reúne então aqueles que têm esse entendimento e voltam-se para Deus. Mas, do ponto de vista da essência, do que todos nós somos criados, todos nós somos criados para sermos um. Por isso é o que? Humanidade, vem de humanidade. Somos um, e isso nos forma, queridos, né? Então, assim como Deus é uma unidade plural, nós também precisamos entender isso. E entenda uma coisa aqui, porque às vezes nós temos
assim, intuitivamente, né, e de forma até despercebida, nós às vezes tentamos ser somente com aqueles que talvez já comungam, já compartilham da mesma fé em Jesus. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: quantos ainda neste mundão de meu Deus, né, vou usar essa expressão, né, se tornarão parte do corpo de Cristo? Fazem parte deste corpo. Nós não temos nem noção, queridos. Por isso que nós temos que sempre olhar para o outro, e daí vem a necessidade, como nós vamos amar a outra pessoa, porque a forma como olhamos para ela, é a forma de nos identificarmos com ela e dizermos: ei, eu sou um com você. Eu sou um com você. Agora, se o outro vai entender que ele precisa entender quem é Jesus, tomar uma decisão, seguir a Jesus, esvaziar-se de si mesmo, obedecer a Cristo, pertencer, ser do corpo de Cristo, isso é outra coisa. Mas eu estou falando da essência em nós. O nosso tema para esse mês, relacionamentos que transformam, ele exige isso de nós, que nós entendamos por que nos relacionar, queridos. Qual a importância dos relacionamentos? Nós somos muitos, milhões, bilhões de seres humanos nesse planeta, mas fomos feitos para sermos um. Nós fomos feitos para os relacionamentos e para a unidade, e isso é a essência de quem nós somos como seres humanos. Engraçado, né, André? Aristóteles, na Grécia Antiga, né, na sua obra A Política, ele fala, né, esse dia eu falei André porque comentamos sobre isso, né? Aristóteles fala que nós somos o quê? Animais o quê? Sociais. Animais sociais. E o que Aristóteles fez? Nada mais, nada menos. Ele chegou a uma conclusão do que nós poderíamos chegar a partir daquilo que poderíamos ter a percepção do próprio Deus, de onde nós viemos. Nos relacionar faz parte dessa essência. Nós podemos concluir isso. E aqui só abre um parênteses, talvez aqui possa gerar aqui uma liberdade para alguém pensar: não, então é a mesma coisa. Aristóteles pensou do ponto de vista filosófico e nós pensamos do ponto de vista religioso. Não, irmão, não é a mesma coisa não. Mesma coisa é 6 e meia dúzia, isso é a mesma coisa, né? Entender que a nossa essência, ela é relacional, porque nós viemos de Deus e foi soprado o fôlego, muda a cosmovisão de um indivíduo, não tem nada a ver com questões filosóficas meramente. A filosofia é muito legal, para que a gente possa dar uma oxigenada na mente, né, e pensar algumas coisas diferentes, mas isso é a essência, aquilo que talvez alguém se apercebeu só de observar as coisas e as pessoas, nós podemos concluir através da própria palavra de Deus. Por isso que, como primeiro ponto, aqui essa noite, eu quero pensar justamente isso, para que você leve isso para a sua casa, né? Vamos falar juntos? Ser relacionais é a essência de quem nós somos. É o nosso quê? DNA. A essência da nossa existência. Essa é a essência, queridos. E aqui hoje, nós ao longo do mês, vamos falar muito sobre relacionamentos e das várias dimensões e vertentes relacionais. Hoje eu quero só fazer essa base para os irmãos, sobre o que nós vamos construir. E quando eu falo ser relacionais, um relacionamento com Deus e com a Trindade, porque Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Relacionamento com a Trindade e o relacionamento com as pessoas. Relacionamentos, nós somos feitos para os relacionamentos. Mais uma vez, quero dizer a talvez você que a sua mente agora está querendo pegar uma peça em você aí, te trair. Talvez você fale assim: isso aí a gente já sabe, os relacionamentos são importantes. Ei, não, relacionamentos não são importantes, são muito mais que isso, e é isso que eu quero dizer para você essa noite. Relacionamentos são a essência do que nós nascemos para sermos, do que nós nascemos, qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Nos relacionar, como nos relacionar e com quem nos relacionar, é a essência da nossa existência.
E eu preciso iniciar essa série de mensagens falando isso, para que a gente possa se aperceber e avaliar como estão os nossos relacionamentos, tanto com Deus quanto com as pessoas. Como que eu tenho me relacionado, que nível de intencionalidade, como que se dá essa vida relacional. Nós somos relacionais. Queridos, a coisa é tão séria que, por exemplo, se a gente fosse pensar, por exemplo, quando uma pessoa está com depressão, né, uma doença altamente incapacitante, né, do ser humano, nos dias em que nós vivemos, ela afeta justamente o quê? A essência das pessoas. A pessoa se isola, ela não quer saber de relacionamentos, ela não confia mais nas pessoas, perdem o quê? A capacidade relacional. E é isso que nós temos visto e vivido e visto na vida das pessoas, porque é quando a sua essência ela é atingida. Isso não é brincadeira. Muitas pessoas estão perdendo suas vidas, muitas pessoas estão perdendo suas famílias, perdendo a capacidade de viver. Talvez a gente chega perto dessas pessoas e fala: vamos lá, gente. Esses dias alguém falou: não, o que resolve depressão é trabalhar, vamos lá, levanta. Não é só isso, irmãos. A gente precisa ter uma sensibilidade, perceber que é muito mais profundo. E eu quero mostrar para os irmãos essa noite, de que isso abate tanto a vida da pessoa, porque mexe na essência daquilo para o qual nós fomos criados. É claro que há também o outro lado. Muita gente que não está doente, não está depressivo, mas muita gente fala: não, eu tenho dificuldade em me relacionar, eu sou tímido, não sabe? E eu quero dizer para você que talvez pense assim: você precisa mudar. Você precisa aprender então a se relacionar. Eu não sei falar direito, pastor, eu tenho vergonha. Você precisa perder a vergonha. Você precisa aprender a se comunicar, a interagir com as pessoas. Você foi feito e criado para isso. Quando você, não é uma questão só de mera personalidade, característica, desenvoltura humana na vivência com o outro. Não, é muito mais que isso, queridos. Porque quando eu não estou me relacionando conforme a expectativa que Deus quer e Ele tem na minha vida, por eu existir, Ele tem um propósito na minha vida, eu estou deixando de gerar algo, um fruto para o reino de Deus, um fruto para o Evangelho, um fruto para aquilo que Deus quer produzir, que depende de mim. Todos nós fomos gerados para os relacionamentos, porque viemos de um Deus que é um relacionamento. Todos nós, isso é essência, nós precisamos. Foi para isso que nós nascemos e para isso que nós existimos. Sabe por quê? Pode passar, número 2. Vamos ler juntos? A quebra, o desajuste e a falta de relacionamentos têm implicações espirituais, pois afetam a nossa essência. Irmãos, relacionamentos é algo muito sério. Eu preciso avaliar com quem, como que eu estou me relacionando. Às vezes os desafetos, ali as quebras, eu coloquei aí para os irmãos, a quebra, o desajuste, a falta de relacionamento, isso é muito perigoso para as nossas vidas. Por quê? Porque nós deixamos de nos desenvolver naquilo que é a essência da nossa vida, e talvez podemos abrir em nós um processo, uma porta para talvez algo que pode macular a nossa vida, pode manchar, pode atrapalhar, pode ser um problema maior dentro da nossa vida. Quantas e quantas pessoas, gente, por exemplo, se decepcionaram, né, com a igreja, no modo geral, e estão desigrejados hoje. E eu vou dizer para você, se fizéssemos uma pesquisa, talvez até exista essa pesquisa, mas se fizéssemos uma pesquisa, a maior parte dessas pessoas que estão decepcionadas, que estão fora, elas não estão fora somente por causa da doutrina, por causa dos ensinamentos, por causa que elas não gostaram do jeito da igreja, por causa que elas não gostaram do estilo da igreja, da música da igreja. Não, sabe por que elas estão fora?
por causa de relacionamentos quebrados, decepções relacionais, frustrações. Talvez se doaram e entenderam que não foram, não tiveram a contrapartida. Enfim, talvez se sentiram enganadas, frustradas. Relacionamentos quebrados. Quando há uma quebra, querido, de relacionamento, um desajuste, isso implica em o ser humano ser atacado na sua essência. Irmãos, quando há ali um burburinho, um problema relacional que surge, e quando alguém diz assim, irmãos, não, deixa para lá, não, isso aí passa, não, o tempo resolve. Irmãos, dá vontade de fazer assim, não. Irmãos, o tempo não resolve, isso não passa, e não funciona assim. Porque quando se atinge relacionamentos, atinge-se a essência, e nós precisamos entender que se atingiu a essência daquilo que foi soprado em mim, alguma coisa vai acontecer. Algum processo de Deus na minha vida vai ser paralisado. Alguma raiz de alguma coisa, será de amargura, vai entrar no meu coração. Eu não posso brincar com isso, queridos. Por isso que estou começando nessa noite. E com certeza teremos ao longo desse mês alguma mensagem para falar sobre perdão, por exemplo. Sobre a importância do perdão, porque é necessário. Relacionamentos quebrados desvirtuam o propósito da vida daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Muitas pessoas têm implicações espirituais. Por quê? Porque fomos criados por Deus. Porque a vida que está em nós, o vigor, o fôlego, veio da onde? De Deus. Ele soprou. A vida vem dele. Ele gera vida em nós. E mesmo nós sendo pecadores, essa vida foi ratificada e renovada em nós a partir do sacrifício de Cristo por nós. Efésios 2 fala que, estando nós mortos em nossos pecados e transgressões, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, obrigado. Ele nos deu vida. A vida, ela prevalece quando os nossos relacionamentos estão alinhados com aquilo que o próprio Deus é. Eu não vou nem falar, irmãos, por isso que assim, essa noite eu queria que realmente fosse uma noite de reflexão, não sei se de ressignificação para você, mas não é só assim, eu me dar bem com as pessoas. Não, é muito mais que isso. É eu não deixar haver um rompimento ou estragos, rachaduras, fissuras naquilo que pode desvirtuar o propósito de Deus para as nossas vidas. E por fim, irmãos, ponto 3, pode colocar aí. Vamos falar juntos? Os conflitos de relacionamentos humanos são fruto da queda de Lúcifer e da queda humana no Éden. Aqui é que está a natureza dos rompimentos e dos problemas relacionais e como isso tem implicações espirituais, irmãos. Porque isso não surgiu do nada. Assim, não, viva a sua vida que eu viva a minha, não, cada um tal, não tem nada a ver com a vida. Não, irmãos, isso tem implicações sim. Porque não havia esse desajuste na eternidade. Até que o tal do Lúcifer bagunçou a coisa, irmãos. Não havia isso, não havia.
Mas os textos vão falar, e eu não quero entrar nas complicações desse texto. Isaías 14 vai falar sobre isso, Ezequiel 28 vai falar sobre isso, Apocalipse 12 vai falar sobre isso, né? Vão falar sobre como que aconteceu essa queda de Lúcifer. Mas esses textos, tanto Isaías 14, como Ezequiel 28 e Apocalipse 12, vão dizer que surgiu um orgulho em Lúcifer, queridos. Surgiu um orgulho nele, e ele se desalinhou na eternidade com Deus. E foi então rompido o relacionamento harmonioso que havia na própria eternidade com os seres celestiais. Isso trouxe implicações, porque tanto Lúcifer, e Apocalipse 12 vai falar sobre isso, o dragão, que era a antiga serpente, que foi lançado à terra, né? E depois, estando na terra, foi lá tentar o ser humano, lá no Éden. Houve um desajuste de relacionamentos, e isso corrompeu a essência daquilo que é o próprio Deus. Irmãos, o que é Deus? Deus é um relacionamento, Deus é uma família, Deus é relacionamento, Deus é família, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há desarmonia, não há desajuste, há um todo, unidade. Foi para isso que tudo que Deus fez foi criado. Há um desajuste na eternidade. Lúcifer vem, tenta o homem, Adão e Eva não entenderam o negócio direito. E é engraçado, porque Lúcifer fala o seguinte, lá já é a serpente, né? Olha, né, Deus sabe que vocês comerem disso aí, né, vocês serão igual a Ele. E eu fico pensando, sim, mas era isso que Deus queria, e Ele quer. Mas não como foi feito, não com a atitude que foi feita ali no Éden, por Adão e por Eva. Queridos, essa queda de Lúcifer e a queda no jardim, ela mudou os relacionamentos. A Bíblia vai revelar isso, que houve esse rompimento relacional na eternidade, e que resultou num rompimento relacional na terra. E a maldade se multiplicou no coração do homem. Gênesis capítulo 6, versículo 5 vai dizer que o Senhor viu que a perversividade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E queridos, desde então, a humanidade tem dificuldade para viver a essência daquilo que ela foi criada para viver. O que, irmãos? Relacionamentos, guerras, conflitos, desajustes, rompimentos, divisões, disputas, e por aí vai. Por isso nós precisamos entender a importância de como nós vemos os relacionamentos. Isso é importante, queridos. Nós não estamos alheios aos conflitos de relacionamento, muito pelo contrário. Por haver o pecado no coração do homem, porque o homem ouve e está corrompido na sua essência, ele está propício então a esses conflitos de relacionamento. Nós não estamos alheios a isso. Agora, cada vez que nós nos depararmos com esses conflitos, nós precisamos tomar as decisões certas para manter o alinhamento relacional, porque isso vai nos manter no propósito estabelecido por Deus para nós. Talvez, irmãos, eu estou aqui gastando já mais de 30 minutos um pouco, falando sobre isso. Talvez você possa pensar que seja algo que, não, você já sabe disso. Mas como é difícil, e nós temos muita dificuldade. Por quê? Porque é algo muito sério, não é fácil. E nós não podemos deixar para lá. Manter essa harmonia relacional com Deus e com as pessoas faz toda a diferença, para que Deus continue cumprindo o propósito dele nas nossas vidas. Deus nos fez a sua imagem e conforme a sua
semelhança. E nós fomos feitos para esses relacionamentos. Nós precisamos chegar ao tempo, irmãos, né, de entendermos isso de forma madura, nós tomarmos decisões certas e corretas. A Bíblia fala que as pessoas não são os nossos inimigos, a luta não é contra a carne e o sangue. Nós precisamos entender que quando às vezes somos atingidos em alguma coisa, talvez somos atingidos no nosso orgulho, na nossa forma de pensar, em alguma coisa que talvez nós pensávamos que era do jeito, talvez é de outro, não sei. Sim, nós nos sentimos ofendidos, nos sentimos atacados muitas vezes. Mas como reagimos a isso vai fazer toda a diferença, queridos, para que nós vivamos o propósito do Senhor. Por isso que nessa noite, já estou encaminhando para finalizar aqui, queridos. Essa noite eu quero dizer para você que o nosso DNA, ele é relacional, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é um relacionamento. O nosso DNA é relacional, e qualquer possibilidade de uma ruptura, de um rompimento, de um desgaste, ali de uma rachadura, de uma fissura, de um estremecimento nos relacionamentos, nos tira do senso e do cerne, né, do núcleo do propósito de Deus para as nossas vidas. Isso é muito sério, porque, por exemplo, quando eu não estou em bom relacionamento com Deus, afeta. Quando eu não estou em bom relacionamento com as pessoas, somos afetados. Quantas e quantas famílias nossas, irmãos, precisam ter esse reajuste. E sabe, a gente vai patinando, sabe, pensando em tantas possibilidades, como é que nós vamos resolver tanta coisa que está acontecendo, quantos problemas. Quando na verdade, o que a gente precisa fazer? Tocar lá na essência. Sempre, irmãos, sempre, ouça o que eu vou falar para você. Sempre o problema vai estar na essência humana. Aonde? Nos relacionamentos. Porque quando eu faço algo contra alguém, isso ataca os relacionamentos. Como é que isso é absorvido? Como é que isso é processado? Como é que foi essa recepção? Houve perdão? Houve amor? Como é que isso foi gerenciado ali? E a gente não vai tendo paciência para gerenciar isso. A gente vai empurrando, deixa para lá. Em casa, por exemplo, quantas vezes a gente fala assim, não, é só uma fase. Vai o quê? Vai passar. Vai mesmo, irmão. O problema é que passa. Aí daqui 5, 10 anos, aí está muito mais difícil. O preço é muito caro da essência de que nós fomos chamados para viver. Por isso nós vamos falar em outras temáticas sobre a unidade da igreja, necessidade de perdão, como se relacionar um com o outro para que possamos nos abençoar mutuamente. Esse mês vamos mergulhar nisso, queridos. Nós precisamos entender. Pode passar. E aí eu queria deixar essas perguntas com os irmãos, para que a gente possa pensar aqui nesse momento um pouco, né? Primeiro, qual é o meu real relacionamento, né, sobre o meu entendimento sobre os meus relacionamentos, queridos? É que eu não estou enxergando aqui, querido. Olha só, mas tá ruim, hein? Qual o meu real entendimento sobre os meus relacionamentos? Com quem eu me relaciono? Qual a qualidade desses relacionamentos? Qual a minha intencionalidade nesses relacionamentos? Essas perguntas precisam ser visitadas, e nós precisamos nos perguntar sobre isso. Querida, alguém vai nos chatear, alguém vai nos tirar do sério, e pode ser hoje à noite ainda, viu? Então se prepara. Mas, irmãos, é o que eu vou fazer com isso. Isso é o que vai determinar, queridos. Muitos de nós, olha, nós somos crentes, a gente crê na palavra, aceitamos Jesus, somos batizados, estamos na igreja. Quantos estão fora do propósito do Senhor? Por causa de problemas relacionais.
eu preciso renovar meu relacionamento com Deus e renovar o relacionamento com as pessoas. Irmão, eu quero terminar falando de uma experiência. Eu não ia falar disso não, mas é porque me cutuca assim, sabe? Dentro de mim tem um negocinho que eu falo. Eu quero falar dos trem. A Carol não está aqui não, né? E graças a Deus, que depois ela vai ficar sabendo só depois, né? Mas tá de boa. Queridos, na semana de oração aconteceu um fato. E eu nas minhas animações, eu falo muito animado. Hoje eu até estou contido, não estou, irmãos? Está vendo que eu me comportei hoje? Eu estou bem comportadinho, né? Hoje estou, viu? Oh. E aí, irmãos, talvez nas minhas animações, né? Falando, houve uma pessoa que às vezes se sentiu ofendida e falou que eu falei uma coisa errada, tal, enfim, né? Um raciocínio errado sobre a doutrina da igreja e tal. E isso, né? A pessoa foi falar com o pastor. E beleza, o pastor falou comigo, né? Irmãos, no primeiro momento eu falei assim, mas rapaz, o que eu fiz? Eu estou lá me dando assim, eu estudo a palavra de Deus. Mas irmãos, são pequenas coisas. Irmãos, naquela hora o Espírito Santo falou comigo assim, fale com essa pessoa. Queridos, imediatamente, eu não sei se essa pessoa está aqui, mas imediatamente depois que eu saí daqui para falar do pastor, eu mandei mensagem para essa pessoa, irmãos, pedindo perdão. Porque, irmãos, não é sobre o que eu falei ou deixei de falar, é sobre os relacionamentos. Eu não posso dar margem, irmãos, eu e você não podemos dar margem para romper relacionamentos, para desgastar relacionamentos, porque isso vai te tirar do propósito de Deus. Por quê? Porque a ruptura de relacionamentos tem raiz maligna. Foi culpa do capiroto, irmãos. Irmãos, eu mandei mensagem para a irmã, pedi perdão. Conversamos. Sabe por quê, irmão? Irmão, eu quero mais tomar muito café com essa pessoa, irmãos, porque eu quero aprender muito com essa pessoa, eu quero almoçar com essa pessoa, eu quero estar junto, há muito para a gente crescer junto. Não tem, irmãos, razão para coisas me separarem das pessoas. Nós somos um, irmãos, ainda mais nós igreja. Eu tentei falar no início aqui que o conceito é muito maior, porque tem gente lá fora que vai ser da igreja, que ainda não é, que Deus vai salvar. Por isso que a gente tem que considerar todo mundo um, somos uma humanidade. Mas aqui já somos um, queridos, e a gente precisa se amar. Eu não gostei, fala com a pessoa, querido, pede perdão. Eu é que não vou pedir perdão, aí tu vai morrer, aí tu vai sair do propósito de Deus. É isso que você está me falando, irmão? Pastor, você não sabe o que eu passei. Não, irmão, eu não sei. Eu sei o que Jesus passou por nós, e eu acho que não está nem perto de comparar com as coisas que nós passamos. Eu não estou aqui, querido, desprezando, porque tem hora que é chato, irmãos, tem hora que a gente passa por certas coisas. Mas, irmãos, a decisão certa, irmão, a decisão relacional certa, cura os nossos relacionamentos e mantém a nossa harmonia. Nós, estando em harmonia com Deus, estando em harmonia com pessoas, o nosso próximo, a bênção do Senhor vem sobre nós, irmãos. O propósito do Senhor, Ele continua indo sobre nós, e nós temos que virar essa chave em nossa mente. Aí, o nosso tema desse mês, qual é o nosso tema, irmãos? Relacionamentos que transformam. Aí nós vamos ser bênçãos na vida das pessoas, elas vão ser bênçãos na nossa vida, porque o ciclo flecha, irmão. Não acho que você vai investir nas vidas e seu saldo vai ficar devedor, que não vai, irmão. Não vai, irmão. Deus sempre paga a conta, irmão. O amor vai chegar em você, o carinho, o perdão. Agora você precisa entender isso. Pastor, eu fui machucado, irmão, entrega isso. Pastor, mas você não sabe o que eu vivi. Cara, vive o processo de restauração. Você precisa sair daí. Se você não sair daí, você não vai viver o propósito de Deus, irmão. E essa pessoa, irmão, que eu falei aqui, eu amo demais essa pessoa aqui. Eu quero dizer para ela, se ela estiver aqui hoje,
E ó, quero marcar um café com ela, hein? Esses dias aí. Gosto demais dessa pessoa, queridos. Respeito, gosto demais. Nós não podemos abrir brecha, igreja. Não podemos. Porque eu ouvi falar que fulano me disse que me disse. Sai fora disso, irmão. Vai lá, conversa com a pessoa. Esses dias, irmãos, organizando a parte musical do congresso da Jubato, ao ouvir falar que tinha uns irmãos da igreja aqui em Palmas, falaram o seguinte: a PIB está manipulando o louvor do congresso, né? Porque nós somos 3 bandas, né? Tem uma de Araguaína, uma de Comé e nós aqui. Irmãos, a primeira vista, irmãos, eu falei, eu tenho que ir lá e vou descer o cacete nessas pessoas, né? Irmão, mas você é crente, irmão. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, você é crente, lembra para ela aí, você é crente, irmão. Você é crente, irmão. Aí conversamos e falamos, então beleza, vamos chamar eles para cantar também. Abre espaço. Não, mas e agora que eles têm? Não, mas chama, então tá bom. Diz qual é a intenção do seu coração. Irmãos, dá para a gente entender. Porque isso é um tema muito caro e muito importante, irmãos. Não dá para a gente brincar com isso. E aí essa noite, eu queria convidar a gente, fechando agora, para a gente pensar um pouco sobre isso. Programar alguma música para a gente fechar? Não? Então bora de corpo e família. Vocês se virem aí enquanto eu vou falando aqui uns 2 minutinhos e 3. A banda boa é bom por isso, né? Então já vem o back e vamos cantar. Receber o novo coração do Pai. E eu quero terminar com você, queridos. Nessa noite, convidando você a ficar em pé no seu lugar. Eu quero que a gente termine essa noite, sabe, como um só corpo mesmo, sabe. Eu queria que a gente unisse os bancos aqui, a gente desse as nossas mãos para o outro, sabe, irmão, porque nós não estamos aqui de brincadeira, irmão, não estamos mesmo. O negócio é sério e é muito sério. Amar a Deus é muito sério, irmãos. Fazer o que nós fazemos é muito sério, irmãos. A gente faz com alegria de coração, porque um Deus que nos amou, nos fez um, e nós somos só um em Cristo, amém? Eu quero te convidar, de verdade, eu gosto disso. Fala para essa pessoa que está do seu lado que você ama ela. Se você não é de verdade, mas pelo menos você já começa falando. Da próxima vez vai ser de verdade. Talvez não é de verdade agora, mas fala, irmão. Irmão, sabe uma coisa que eu vejo muito nas mensagens? Tem gente que manda mensagem para mim e fala assim: ai, eu amo a sua vida. Aí sabe o que eu faço? Eu fico assim de fora e olho para a minha vida. Falo, ela ama a minha vida. O que ela ama mesmo? Meu irmão, se você já escreveu isso para mim, nunca mais escreva isso. Você fala assim: ei, Jota, eu te amo. Pronto, irmão. É porque eu queria dizer isso, mas eu fiquei meio com vergonha. Irmão, para. É o amor que Ele nos deu, que nos constrange. Você foi criado para se relacionar de forma intencional e ativa. O seu DNA é relacional, porque você é a imagem e conforme a semelhança de Deus. Irmão, nós vamos morar no mesmo lugar, irmão. A gente precisa acostumar com o outro, é aqui. Amém? É assim. Amém? Vamos cantar então, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vou chamar o pastor para finalizar.